para nós encarnados e para os desencarnados que aqui se encontram, uma oportunidade de reflexão sobre a vida. A passagem do Evangelho que fala sobre a ressurreição de Lázaro, ela é um convite para todos nós refletirmos na existência da vida após a morte do corpo físico, assim como aceitarmos a possibilidade de muitas coisas que estão além da nossa capacidade de compreensão normal serem verdade. Vamos voltar na história bíblica para entender um pouquinho. Jesus é chamado às pressas porque seu amigo havia passado muito mal e estava desencarnando, falecendo. Mas Jesus, com a capacidade de pressentir os acontecimentos à distância, sabia perfeitamente que ele não iria desencarnar naquele momento. Com base nisso, Jesus ainda permaneceu onde estava algum tempo. E quando chegou, encontrou a família de Lázaro, que veio se queixar com Jesus. Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. O Cristo, tendo um alcance de compreensão além da nossa capacidade de entendimento, expressa tristeza, perplexidade, porque ele precisava interagir com as pessoas de maneira que aquela lição pudesse ser assimilada. Quando Cristo diz: quem acredita em mim terá a vida eterna, estava tentando passar para as pessoas uma noção de que muitos não tinham a compreensão. Ainda no dia de hoje nós temos uma dificuldade muito grande das pessoas lidarem com as questões lúdicas da vida. As pessoas lidam com muita facilidade com aquilo que é tangível, mas quando você começa a trabalhar questões que vão um pouco além da nossa compreensão normal, que implicam percebermos pela via dos sentidos e não pela via intelectualizada, é complicado. E Jesus precisava administrar aquele acontecimento de forma que fosse marcante para todos. Quando ele pede que tirem a pedra do túmulo, porque naquela época não havia entre os judeus a prática do sepultamento como nós conhecemos. Era comum fazerem catacumbas e os corpos serem colocados na catacumba todos enfaixados. Não era como no Egito Antigo que eles mumificavam. Se tivessem mumificado Lázaro teria morrido. Teria desencarnado realmente. E se ele tivesse sido sepultado, provavelmente teria morrido por asfixia. Mas, naquele tipo de construção, havia circulação de ar e Lázaro estava num processo letárgico, adormecido por um processo de doença prolongada, provavelmente algum tipo de doença que levou ele a um abatimento muito grande, uma depressão talvez, e dentro desse processo depressivo, ele entrou nesse processo letárgico, cataléptico, como se diz, e ele entrou naquela condição de morte aparente. E dentro dessa morte aparente, ele foi sepultado, todo enfaixado, e foi sepultado. Mas o Cristo, à distância, sabia que ele não havia se desligado do seu corpo físico, porque, embora Jesus, sendo um grande magnetizador que era, capaz de curar pessoas com problemas de saúde física, através de passes magnéticos,
como curou a mulher hemorrágica, que o toca nas vestes e ele sente o contato da vibração dela, ele não teria como religar entre o corpo de Lázaro e Lázaro espírito o cordão fluídico que os conectavam, uma vez que esse cordão fosse rompido. Jesus sabia que Lázaro estava adormecido, estava em desdobramento, mas não havia ocorrido rompimento desse cordão fluídico. Podemos aí fazer um parêntese, e nós de vez em quando somos surpreendidos ainda nos dias de hoje com casos pitorescos do nosso jornal, quando algumas pessoas atestadas como com óbito em hospitais públicos acordam no velório. Nós já tivemos alguns casos assim, que acabam se tornando casos pitorescos, mas de vez em quando a gente vê casos em que o indivíduo foi dado como morto, o médico atestou a morte, o óbito, a hora, levou o indivíduo para o necrotério, e quando vão preparar o corpo, o indivíduo acorda daquele processo. E alguns casos em que chega a velório, quando não é feita autópsia. Mas por que acontece isso? Existem questões espirituais envolvendo o indivíduo e a sua programação que se faz necessário tal coisa. O indivíduo precisa passar por esse quadro de morte aparente, ser colocado num caixão, para depois acordar, despertar. Como nós já tivemos casos, como eu falei aqui, pelo menos uns 2 ou 3 que me chamaram muita atenção, em que a família chegou no hospital, os médicos informaram, isso foi aqui na Baixada Fluminense, quando eles foram no necrotério, a senhora que já estava considerada morta, ela acordou. E já houve casos até engraçados, se eu posso dizer que é engraçado, das pessoas levarem o caixão para o velório, na capela do hospital, e a pessoa despertar. Hoje nós sabemos disso, por isso que existe a preocupação de se guardar 2, 3 ou 4 dias antes de um sepultamento ou de uma cremação, porque o indivíduo pode entrar num processo cataléptico e nesse processo ele demorar a retornar. Quando o processo de putrefação encontra-se avançado realmente e os sinais vitais desaparecem por completo e os médicos constatam que realmente a morte física ocorreu, aí você não tem dúvida. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar numa expressão muito antiga, salvo pelo gongo. Não sei se alguém aqui já ouviu falar nisso. Todo mundo aqui conhece essa expressão do salvo pelo gongo, daquelas lutas antigas de boxe ou telequete, aonde o indivíduo estava prestes a ser derrotado, quando batia o sino e ele era salvo pelo gongo. Mas a expressão é mais antiga. Ela é mais antiga porque, há muito tempo atrás, em plena Idade Média, durante a época da peste, muitas pessoas vinham a desencarnar e outros tinham morte aparente. E ficou, pelo menos assim, alguns registros de história nos contam, que em alguns casos as pessoas estavam prestes a serem enterradas e quando de repente o indivíduo acorda, desperta daquele quadro de aparente morte. Então, em alguns lugares, criou-se uma tradição, Inglaterra, por exemplo, norte da Europa, do indivíduo ser enterrado e colocarem ao lado do caixão, assim na parte de cima, perto da lápide, um sinozinho, uma cordinha amarrada à mão do morto, de forma que se ele despertasse, ele puxaria a cordinha e as pessoas no cemitério veriam que o sino está tocando. Uma tradição estranha, né? Imaginem, né? Você sepultar um ente querido e depois de algum tempo ver aquela cordinha puxando aquele sino. Então, eles iam lá, desenterravam, o indivíduo estava vivo.
Então, em alguns lugares usou-se essa prática, porque as pessoas morriam, elas eram enterradas e ocorreu casos desse tipo. Mas é importante que a gente se lembre que nada acontece sem que Deus tenha a plena consciência. Se o indivíduo precisava ser enterrado vivo, por alguma razão isso ocorreu. Mas vamos voltar então à história de Lázaro. Então, quando Jesus pede que tirem a pedra do sepulcro, e ele chama Lázaro, levanta e anda, Jesus, através de um movimento magnético, vai despertá-lo daquele sono cataléptico, e ele se levanta, mesmo exalando cheiros, odores estranhos. Segundo a época, odores estranhos. Hoje nós teríamos uma interpretação completamente diferente. Se o fulano estava ali sem tomar banho, sem escovar os dentes, ele poderia exalar um cheiro estranho, né? Se era um ambiente onde outros eram sepultados, também já existia na própria ambiência cheiros estranhos por umidade e outras coisas assim. E se sabe que quando o indivíduo entra num processo cataléptico, ele exala odores que não representam necessariamente um processo de uma necrose. Pode ser um processo inicial, mas se ocorre uma necrose das vísceras, por exemplo, aí seria um processo de morte irreversível. Nesses casos, talvez por o indivíduo ter até uma mediunidade de efeitos físicos, ele pode exalar aquele cheiro para que as pessoas acreditem no processo de morte. Porque nós sabemos perfeitamente que quando Jesus veio, ele deixou exemplos vivos para que todos nós pudéssemos hoje refletir e pensar a respeito da vida após a morte do corpo físico. Então Jesus ressuscita Lázaro, se nós podemos dizer assim, e Lázaro volta à vida, volta ao convívio dos seus, e ele se torna um exemplo vivo do que o mestre era possível fazer. Será perseguido como Jesus, e depois de algum tempo Lázaro vem a desencarnar pelas vias normais, mas que Lázaro passou por esse processo cataléptico, aonde ele viveu um fenômeno de quase morte. Isso a história nos registra, como nós sabemos também que outros casos, mas que não tiveram essa projeção por não ser envolvendo Jesus. Mas qual o objetivo dessa história? Qual é a coisa mais importante que nós temos que reter? Jesus vem à Terra com uma missão. Qual era a missão? Despertar os homens para a existência da vida espiritual. Todos nós estamos aqui de passagem. A Terra é uma grande escola, um grande laboratório de aprendizagens, um hospital, um pronto-socorro, um sanatório, aonde nós estamos aqui para nos melhorarmos, aprendermos e evoluirmos no contato um com os outros. Estamos aqui tentando nos tornar pessoas melhores na convivência e aprendemos, porque sempre tem alguém que nos ensina. É uma pergunta que é feita, que a gente não sabe responder, vai estudar, pesquisa e vai se modificando, vai se melhorando. E Jesus vem com o objetivo de nos mostrar que o corpo material, ele era transitório, mas o espírito era imortal. O espírito já existia antes da criação do corpo e continuará existindo após a morte do próprio corpo. E que os homens deveriam se preocupar muito mais com as coisas imortais, as coisas eternas, do que com as coisas perecíveis do mundo. E nisso ele procura mostrar às pessoas através de pequenos exemplos que ainda hoje são interpretados e que procuram dar uma dimensão muito grande de que
as verdades espirituais, elas precisam ser, antes de entendidas, percebidas. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou compreender de forma intelectualizada uma verdade espiritual? Não necessariamente. Eu posso senti-la através do coração, através da minha fé. Quando o centurião de Cafarnaum disse para Jesus: se disser uma palavra, o meu servo vai se salvar, ele estava dando uma demonstração de amadurecimento espiritual e um exercício da fé raciocinada. E Jesus aproveitava essas situações para despertar em todos nós a ideia de que a vida, ela vai além da própria matéria. É óbvio que hoje nós temos uma visão completamente diferente, nós temos relatos de quase morte, pessoas que se encontravam praticamente em leitos de CTI, quase que sem nenhuma solução, e de repente retornam à vida. Experiências do pré-morte ou pós-morte, como dizem, né? No sentido de que o indivíduo já era quase que dado como desencarnado e o indivíduo volta para nos narrar a história. A gente tem livros sobre isso. E isso são elementos facilitadores? Sim. Por que elementos facilitadores? Porque por mais que a gente saiba, sempre existe aquela dúvida pessoal. Será que realmente, quando eu fechar os olhos do mundo material, eu vou acordar no plano espiritual e vou ter a consciência plena do que se passa no plano espiritual? Cada caso é um caso diferente. Haja visto André Luiz, que André Luiz permaneceu 8 anos no umbral, e na umbral ele viveu aquelas experiências possíveis e imagináveis que a gente conhece no livro e já viu no filme, e que essas experiências o levaram a uma profunda reflexão. Quando ele parou e resolveu rezar, orar, pedir ajuda aos benfeitores do mundo maior, se existia um Deus, esse Deus não deveria abandoná-lo, onde é que ele estava? Aí apareceu Clarencio. E o curioso é que depois que André Luiz foi socorrido para nosso lar, ele questionou com Clarencio: por que você demorou tanto a me ajudar? E Clarencio disse a ele: meu amigo, eu sempre estive ao seu lado, você que não percebia a minha presença, porque você se encontrava num padrão vibratório muito diferente. Você não percebia a minha presença e foi necessário esse tempo para que você pudesse se elevar em termos vibratórios e me ver. E é interessante isso, porque isso nos chama a atenção. A gente pode viver nesse mundo, mas sem fazer parte dele. Estava conversando com alguns companheiros a respeito do momento em que nós estamos passando, que é um momento delicado, em que nós podemos nos informar de tudo que está acontecendo sobre a economia, sobre a política nacional e internacional, sobre os acontecimentos, mas isso não quer dizer que a gente vá se envolver de tal forma apaixonada com essas coisas que nós vamos perder a razão. Não, a gente pode perfeitamente buscar a informação necessária sem nos sintonizarmos com o lado ruim que existe na nossa sociedade. Nos informarmos é uma coisa, sabermos o que está acontecendo também. Agora, você ficar ali preso aos meios de comunicação, de maneira a ficar se locupletando naquele padrão vibratório pesado, que a mídia se aproveita para conseguir audiência, não é algo que faça bem para a gente. Tanto é que Jesus, em muitos momentos, ele fazia comentários, mas
Ele não trocava com os outros a respeito da dominação do Império Romano. Quando chegavam para ele e perguntavam, nós devemos pagar impostos? Ele usava exemplos que hoje nós teremos dificuldade de usar, né? Pegar a moeda e dizer assim, o que está aqui? Ah, é César. Então devolva a moeda para César. Formas simbólicas para levar o homem a, digamos, redefinir a sua leitura de mundo. É algo parecido que nós estamos tentando fazer aqui. Não somos criaturas melhores do que os outros, mas estamos tentando reorganizar o nosso pensamento para, por intermédio desses estudos e dessa leitura, conseguir enxergar, ressignificar os acontecimentos em nossa vida, de forma a tirarmos um proveito. Eu posso viver nesse mundo, eu vou ter que passar por determinadas coisas, mas isso não quer dizer necessariamente que eu vou me envolver de forma tão apaixonada a ponto de não enxergar que existe uma luz no final do túnel. Lázaro, se eu não me engano, tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Essas 2 irmãs tinham uma forma de enxergar a realidade completamente diferente. Enquanto uma se preocupava com as coisas do mundo material, a outra estava preocupada com as questões espirituais da vida. Nós não podemos ser nem 8 nem 80. E era isso que Jesus estava tentando mostrar. É óbvio que a casa espírita precisa de uma organização, mas antes mesmo da organização, a casa espírita precisa de um trabalho evangélico, doutrinário, com o objetivo de atender encarnados e desencarnados. Porque hoje nós temos essas cadeirinhas fofas, mas antigamente o povo lá em Pedro Leopoldo com Chico Xavier sentava em banco. Então a gente às vezes tenta oferecer ao indivíduo que nos visita o melhor que nós temos, mas também temos que nos preocupar que o melhor nem sempre se refere à parte estrutural, mas à parte espiritual. Quando Jesus e seus apóstolos visitavam aquelas vilas, eles se apresentavam de forma muito simples, de maneira que pudessem ser recebidos por pessoas simples. E de vez em quando, quando acontecia de alguém um pouquinho mais abastado convidar Jesus, todo mundo se surpreendia, porque ele se apresentava de uma forma simples. A casa espírita deve ser uma instituição simples para abrigar a todos que passam por aqui, como a mansão do caminho era, de forma a oferecer o conforto necessário e o esclarecimento libertador. É nesse ponto que Jesus tentou passar para cada um de nós essa ideia de que muitas das vezes nós nos preocupamos com muitos detalhes que o tempo vai destruir. A grande preocupação nossa com o desencarne das pessoas poderia ser substituído com a grande preocupação em estarmos bem um com os outros. A preocupação e a consciência de que, se somos espíritos imortais, estamos aqui de passagem, estamos tentando aprender o máximo possível para nos melhorarmos, sabemos das nossas limitações e dificuldades, nós temos que estudar, temos que tentar nos libertar dos apegos, inclusive dos apegos em relação ao semelhante. Por que apego em relação ao semelhante? Porque quando Jesus chegou e ele foi recebido pela família de Lázaro, houve ali um movimento engraçado. As pessoas se queixaram com o mestre. Se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. A preocupação nossa, o nosso apego egoísta de achar que o outro poderia resolver problemas de uma tal ordem, evitando a morte do nosso ente querido. E a gente vê nos hospitais
Pessoas desencarnam pelas faltas de condições sanitárias, hospitalares, como se a espiritualidade não providenciasse que aquela pessoa que precisa vivenciar determinado tipo de experiência vá naquele posto de saúde, porque ali ela vai encontrar a experiência necessária para a sua evolução. É lógico que todos temos que fazer o nosso papel, a começar pelo poder público, que deveria oferecer à população o mínimo necessário, mas nós sabemos que se nós tivéssemos uma releitura da realidade, nós enxergaríamos esse mundo que nós estamos vivendo não como uma fatalidade de um destino, mas como um mundo de provas e expiações, onde nós estamos aqui para nos modificarmos e evoluirmos. E vejam que pela segunda vez seguida, no intervalo de 4 anos, acho que foram 4 anos, nós tivemos outra tsunami lá na Ásia, onde o antigo vulcão Krakatoa deixou resíduos, e esses resíduos deram origem a um outro vulcão, e esse vulcão provocou ondas tão grandes que a princípio já desencarnaram quase 500 pessoas afogadas por causa da onda do vulcão. Então, nós sabemos que na nossa sociedade existem questões muito sérias, questões sociais muito sérias. Não é um fenômeno da natureza, mas a espiritualidade se aproveita dessas situações para que todos nós que aqui nos encontramos, espíritos comprometidos em vidas anteriores, que reencarnamos para nos melhorarmos, e às vezes nós solicitamos esse tipo de experiência, nós solicitamos a oportunidade de reparar na carne o mal que aqui nós causamos aos outros e a nós mesmos. E às vezes a gente precisa passar por determinadas provas ou experiências reparadoras, eu acharia melhor. Por que experiências reparadoras? Porque elas vão nos alavancar em termos de evolução. Hoje, no momento em que nós nos encontramos presos ao corpo físico, a gente não consegue visualizar isso. Mas segundo os espíritos dizem que quando nós temos essas oportunidades e retornamos ao mundo maior, conscientes de que fizemos o que estava ao nosso alcance para nos melhorarmos e passamos pelas provas que a vida nos oferece de maneira consciente, sem revolta, é uma oportunidade muito grande que individualmente nós estamos tendo de retornar ao mundo espiritual muito melhores do que aqui chegamos. E isso, digamos, fica potencializado à medida que a gente vai tendo uma visão mais ampla a respeito das verdades espirituais. Antigamente, as pessoas viam esses acontecimentos como catástrofes, viam esses acontecimentos como descaso do poder público, como negligência administrativa, e no fundo, em alguns casos não deixa de ser, mas a própria espiritualidade, que muitas das vezes favorece para que o indivíduo desencarne naquele evento, pode também postergar o desencarne dele, evitando que ele vivencie aquele tipo de experiência. E nós sabemos disso. Existem casos e relatos de pessoas que iriam embarcar num avião esse que caiu, e o indivíduo não conseguiu chegar a tempo porque pegou um engarrafamento muito grande, ou foi atender um telefonema, perdeu tempo com o telefonema, com isso se desencadeou um processo e ele não chegou a tempo, perdeu o voo e não desencarnou. Nós sabemos disso, mas tem momentos que parece que a gente não acredita. A gente não acredita. Por mais que a gente se informe, na hora do testemunho, a gente não acredita. A doutrina espírita, ela nos oferece a bênção do esclarecimento.
além da bênção do esclarecimento, uma consolação muito grande, porque nós sabemos que a morte, ela não representa o fim, e era exatamente isso que Jesus tentava nos mostrar, através do exemplo de Lázaro, para que a gente pudesse acreditar na vida após a morte, através de parábolas, situações simbólicas. Jesus deixa acontecimentos que, conjugados, procuram nos mostrar a existência de um poder superior e de que o princípio inteligente que se manifestava por intermédio daquele corpo, com aquela personalidade, ele não ia desaparecer com a morte do próprio corpo. Porém, as pessoas da época não tinham a compreensão exata, tanto é que Jesus disse: se vocês orarem pedindo a meu Pai, Ele poderá enviar um Consolador prometido, que vai explicar muito melhor o que eu estou explicando. E por que ele disse isso? Porque a humanidade evoluiu, amadureceu, de tal maneira que hoje é possível nós trocarmos ideias e refletirmos em cima de passagens que há 500 anos atrás, 1 milênio atrás, era quase que impossível uma compreensão mais exata. Faltavam elementos, nós não tínhamos capacitação suficiente para compreender. É como se fosse um idioma diferente. Você escuta e não entende, porque faltam elementos que possam servir como ponte entre você e a ideia. E às vezes, eu confesso para os amigos, que apesar da nossa tentativa de estudar, de ler, de buscar conhecimento, às vezes nós esbarramos em dificuldades que levam algum tempo para você compreender aonde o Espírito ou aonde o benfeitor está querendo chegar, porque ele fala de uma forma figurada. A gente tem dificuldade de entender, porque cada um compreende de uma maneira diferente. Eu poderia até usar como exemplo, nas escolas públicas, eu até estava conversando há pouco, que as crianças entraram de férias, mas uma das grandes dificuldades que nós temos de ensinar é que nem todo mundo consegue pensar de forma subjetiva, e com isso cria-se problema. É mais fácil você ensinar geografia e história do que você ensinar matemática, física e química. A maneira subjetiva de pensar dificulta muitas das vezes aquela compreensão de uma coisa lúdica. E Jesus, na época, apesar de ser o mestre dos mestres, ele procurava dar exemplos simples, mas exemplos que permanecessem ao longo dos séculos, para que a gente pudesse refletir e compreender no duplo sentido da parábola aonde que ele estava querendo chegar. Porque ainda hoje a gente explica, troca ideia e depois a gente para, será que eu consegui ser objetivo o suficiente? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes precisamos rever a visão do estudo, porque não basta apenas a gente ler. O estudo sistematizado, o ESD, ele é um elemento facilitador a todos nós. As parábolas, elas se encaixam em determinadas épocas, e como hoje nós falamos da questão do Lázaro, ressurreição do Lázaro. Lázaro não renasceu dos mortos, ele estava, digamos assim, que hibernando, e hoje até existe essa teoria, né, de alguns filmes de ficção, do indivíduo entrar num processo de hibernação, para poder viajar para outros mundos sem envelhecer. Existe essa possibilidade. Alguns cientistas já pensam em o indivíduo entrar num sono, numa crisálida, num sono, e permanecer ali congelado no tempo e no espaço. Uma teoria interessante,
mas que para alguns casos, como nessa novela das 7, né, das 7, onde o pessoal acordou, estava todo mundo dormindo e acordou, várias pessoas apareceram na praia e está tendo um choque de geração entre aquele pessoal que acorda e tem aí um hiato entre um século. E eles estão tentando se adaptar a essa diferença de gerações. Então, é difícil, sim, mas o que vai determinar isso, muitas das vezes, é a nossa capacidade de querer entender. Existe uma grande diferença, aqueles que desejam entender e aqueles que não querem entender. Não querem entender porque tem uma dificuldade de aceitação. E já tem aqueles que têm uma facilidade muito grande. Por isso que eu citei o caso aqui do centurião de Cafarnaum, que Cornélios, que quando vê Jesus se aproxima e fala com Jesus, que ele tinha um servo que ele gostava muito. Esse servo estava doente, mas ele, como centurião romano, ele achava-se indigno de Jesus ir com ele até na sua própria casa. Mas se Jesus dissesse que haveria possibilidade do servo se salvar, ele acreditaria piamente nas palavras do mestre. E Jesus se surpreende e vira para os apóstolos e diz uma coisa que foi extremamente marcante: eu não vi tamanha fé entre os hebreus. Esse homem não é um hebreu, é um romano. Então, o que quer dizer isso? Que a fé independe da nacionalidade. É uma evolução individual de cada um de nós. Essa evolução, ela facilita a compreensão das verdades espirituais, porque você percebe. Não é que você entenda de forma lógica, nem intelectualizada, mas você percebe aonde que o outro está querendo chegar. Na história do centurião de Cafarnaum, Cornélios tenta trocar de lugar com Jesus. Eu não sei se alguém aqui já leu essa historinha. E Jesus diz para ele o seguinte: meu amigo, se um dia você quiser realmente me representar, esse dia chegará. E aí Cornélios vai ser convidado pelo mestre a, em gerações futuras, se tornar um grande personagem na história da doutrina espírita. Vou deixar a curiosidade de vocês aguçar para descobrir quem é, né? Muito mais conhecido do que vocês possam imaginar. E isso faz com que a gente perceba que não é tudo que nós vamos entender ao pé da letra. Existe uma nuance que a gente tem que perceber. E qual é a mensagem que fica dessa visita de Jesus a Marta, Maria, a Lázaro? Qual era? No sentido de que as pessoas precisam, muitas das vezes, estar muito mais preocupadas com a vida espiritual do que com a vida material. Ou seja, é lógico que eu não vou ficar pensando na vida futura e não vou viver essa vida sim, de uma forma comedida, é claro. Estarei nesse mundo sem fazer parte dele. O que quer dizer sem fazer parte dele? Sem vivê-lo de forma tão apaixonada, como se a realidade começasse no berço e terminasse no túmulo. Não é bem assim. Eu tenho que saber viver. E no momento que eu estou sabendo viver, aproveitando os momentos, de uma maneira comedida, sem abusar, porém, preocupado no investimento de uma visão futura. Em que sentido? Em me transformar numa criatura melhor, no processo de reforma íntima. Porque quando Lázaro foi despertado pelo mestre, Lázaro se tornou um exemplo vivo do que Jesus era possível fazer. Aonde Lázaro ia, ele era a representação viva. E com isso ele se tornou um referencial e passou a ser perseguido. Perseguido porque ele representava o que o mestre podia fazer. Então, não só ele, mas outros, como, por exemplo, o cego de Cafarnaum.
Um indivíduo que retoma a visão e passa a representar o que Jesus poderia fazer. E o que essas mensagens cifradas, que na verdade são mensagens cifradas, que nem aquelas cartas enigmáticas do jornal Dia que tinha antigamente, que a gente tinha que decifrar aquilo, porque era uma asa, mais uma palavra, um dado, menos não sei o quê, e você ia montando. De que nós não estamos aqui por acaso. As pessoas, devido ao grande envolvimento com os valores materiais, se esquecem dos valores espirituais. Se esquecem que nas esquinas da vida existem companheiros que precisam tanto quanto ou até muito mais moralmente do que a gente. Se esquecem que na casa espírita somos visitados por pessoas que chegam aqui na assistência pela primeira vez com uma dor moral incomensurável, que precisam ser atendidas com amor fraterno. E a gente começa a perceber que existem outras pessoas que precisam tanto quanto ou até mais do que nós da doutrina espírita. E isso vai abrindo a nossa maneira de ver. Nós vamos ressignificando a nossa vida diante do outro. Eu não estou aqui de passagem, eu estou aqui por desejo próprio de evoluir. Não é fácil, não é uma tarefa fácil conviver com esse mundo, ser espírita no mundo moderno, aceitar certas coisas, não se envolver de forma apaixonada com determinadas coisas, termos a nossa posição política, econômica, social, que seja de uma maneira comedida, até porque nós temos opinião própria, não é verdade? Mas não precisamos sair alardeando. E isso tudo vai fazendo com que você vá ressignificando o seu modelo de vida, de tal forma que você vai enxergar o processo de desencarne do seu irmão, do seu companheiro, do seu amigo, de uma forma diferente. Nós vamos sentir saudade. A isso nós vamos. Mas perda, não. Porque a grande herança que Kardec nos legou, dando continuidade ao que o mestre solicitou ao centurião de Cafarnaum, que ele pudesse nos legar um conhecimento magnífico, que é o fato de nós vencermos a ideia da morte, porque não existe morte, existe desencarne. Mas existe possibilidade de eu nunca mais encontrar. Não é bem assim. Se você amadurecer moralmente e você dar ao outro os direitos dele evoluir da mesma forma que você deseja evoluir, você vai desenvolver a questão de aprender a aceitar, compreender, de tal forma que o nosso processo de compreensão ele vai ser muito mais refinado. Nós vamos enxergar os acontecimentos da vida não como fatalidades, mas como situações que acontecem e que passam na vida de cada um. Cada um evolui num ritmo, e nós estamos aqui para nos melhorarmos, trocarmos com os amigos o que estiver ao nosso alcance, porque a cada dia que passa, nós nos convencemos de uma coisa: ajudando os outros, nós estamos nos ajudando. Tentando contribuir para a melhoria do semelhante, nós estamos alavancando a nossa evolução pessoal, tentando nos tornar pessoas melhores, tentando nos tornarmos pessoas mais sensitivas para a necessidade do próximo, porque a nossa evolução só é possível na convivência com o nosso semelhante. Na esperança de que a nossa exposição possa despertar em cada um uma pequena reflexão de que a compreensão da vida espiritual, ela é importantíssima para todos nós, para que a gente possa dar o devido valor
as questões materiais da vida, assim como dar o devido valor às questões espirituais. Não podemos colocar as questões materiais acima das questões espirituais, porque senão amanhã nós vamos ter uma grande dificuldade quando nos perguntarem: o que vocês fizeram com os talentos que vocês receberam? Vocês enterraram? Vocês investiram? Na verdade, os talentos que nós estamos recebendo são talentos para nós investirmos na nossa evolução pessoal, em termos de aprendizagem e de compreensão. Que a paz do Mestre Jesus permaneça junto a todos nessa casa de oração, encarnados e desencarnados, por hoje, agora e por todo sempre. Desejamos a todos boas festas, feliz ano novo.